Você já recebeu uma proposta de consórcio e se surpreendeu com o valor da parcela? Uma carta de crédito de valor considerável, mas com uma parcela inicial muito menor do que você imaginava? É aí que aparece a chamada parcela reduzida. Ela pode ser uma ferramenta interessante dentro de um planejamento, mas existe uma informação fundamental que você precisa entender. Parcela reduzida não significa desconto, e eu vou explicar isso com uma história muito simples. Imagine que um amigo peça R$ 1.000 emprestados para você. Você entrega os R$ 1.000 e combina. Você me devolve em 10 meses. A conta é muito simples, 1.000 dividido por 10, R$ 100 por mês. Só que seu amigo fala, os primeiros 5 meses estou apertado. Posso pagar apenas R$ 50 por mês? Você concorda. Então, durante os 5 primeiros meses, em vez dos R$ 100 originalmente combinados, ele paga 50. No sexto mês, a situação dele melhora, e ele começa a pagar os R$ 100 inicialmente combinados. Sexto mês, 100. Sétimo, 100. Oitavo, 100. Nono, 100. Décimo, 100. Depois do último pagamento, ele chega para você sorrindo. Pronto, terminei de pagar. Ué, será? Você provavelmente pegaria uma calculadora. Vamos fazer exatamente isso. Nos primeiros 5 meses, 5 vezes 50, R$ 250. Nos últimos 5, 5 vezes 100, R$ 500. Somando 250 mais 500, R$ 750. Ué, você emprestou R$ 1.000. Ele devolveu apenas 750. Não seria exatamente isso que você falaria para o seu amigo? Ué, espera aí. Cadê os outros R$ 250? Porque você não emprestou 750, você emprestou R$ 1.000. Aqueles R$ 50 que ele deixou de pagar em cada um dos 5 primeiros meses não desapareceram. Não eram um presente, não eram um desconto. Ficaram para depois. Então vamos voltar ao sexto mês. Ainda faltavam 5 meses e existiam R$ 250 que não haviam sido pagos. Se no nosso exemplo, distribuirmos essa diferença pelos 5 meses restantes, 250 dividido por 5, R$ 50. Então teríamos R$ 100 normalmente previstos, mais R$ 50 da diferença anterior. Resultado, R$ 150 por mês. Vamos conferir. Nos primeiros 5 meses, 5 vezes 50, R$ 250. Nos últimos 5, 5 vezes 150, R$ 750. Somando R$ 1.000. Agora sim, a conta fecha. Agora vem a parte importante. Até aqui, eu não estava explicando a regra de nenhum plano de consórcio específico. Essa história serviu apenas para mostrar um princípio muito simples. Pagar menos em determinado período não significa que a diferença simplesmente deixou de existir. Agora podemos levar esse raciocínio para entender o conceito da parcela reduzida. Em alguns planos de consórcio, existe uma condição que permite ao cliente começar pagando uma parcela menor. Isso pode reduzir bastante o desembolso inicial e pode ser muito interessante para determinados planejamentos. Mas existe um erro que precisamos evitar: olhar para aquela primeira parcela e imaginar que aquele será necessariamente o valor pago durante todo o plano. Parcela reduzida é uma condição de pagamento prevista no plano, e suas regras precisam ser conhecidas antes da contratação. Agora vamos criar uma situação completamente fictícia, apenas para entender a matemática. Imagine um crédito de R$ 100.000. Vamos supor uma taxa de administração total de 15%. Para simplificar a explicação, vamos deixar fundo de reserva, seguro, reajustes e outros componentes de fora desta conta. Então temos R$ 100.000 de crédito, mais R$ 15.000 de taxa de administração, uma base didática de R$ 115.000. Vamos supor também um prazo fictício de 200 meses. Se dividirmos 115.000 por 200, apenas para facilitar nossa explicação, teríamos uma referência matemática de R$ 575 por mês. Agora imagine que aquele plano fictício permita inicialmente uma parcela reduzida de aproximadamente metade dessa contribuição. Teríamos algo próximo de R$ 287,50. Agora que você entendeu a história do nosso amigo, provavelmente já está fazendo a pergunta certa. Se a referência matemática era 575 e naquele período eu estou pagando R$ 287,50, o que acontece com a diferença? Ela simplesmente desaparece? É desconto? É perdoada? Não podemos presumir nada disso. Precisamos olhar as regras daquele plano. E aqui está a diferença entre nossa história dos R$ 1.000 e um consórcio real. No exemplo do amigo, nós mesmos criamos a regra. No consórcio, quem determina como essa conta será tratada são as condições do plano e do contrato. Pode existir um período específico para a parcela reduzida. Pode existir um evento que provoque o recálculo. Pode existir uma forma específica de redistribuição da diferença. Pode haver atualização do crédito e da parcela.
Por isso, não existe uma fórmula que possamos simplesmente aplicar a qualquer consórcio. Agora imagine alguém recebendo uma proposta e olhando apenas para a parcela reduzida. R$ 287, ótimo, cabe no meu bolso. Calma, isso é apenas uma parte da informação. Antes de decidir, essa pessoa também precisa saber: até quando essa condição permanece? O que acontece depois? Em quais situações ocorre o recálculo? E como é tratada a diferença? Mas atenção! A conclusão desta aula não é que parcela reduzida seja ruim. Ela pode ser uma ferramenta muito interessante. Imagine alguém que, naquele momento, precisa de um desembolso inicial menor, ou alguém que pretende utilizar a diferença dentro de um planejamento financeiro. A parcela reduzida pode fazer sentido. O problema não é pagar menos agora. O problema é pagar menos agora sem entender o que pode acontecer depois. Voltemos ao nosso exemplo fictício. A diferença matemática era de R$ 287,50 por mês. Em 12 meses, isso representa R$ 3.450. Em 24 meses, R$ 6.900. Não estou dizendo que esse dinheiro será exatamente o necessário no futuro, nem que essa será a fórmula de recálculo de um plano real. Estou mostrando apenas que uma diferença mensal, que parece pequena, pode se tornar relevante ao longo do tempo. E isso precisa entrar no planejamento. Lembra do nosso amigo? O problema apareceu porque ele chegou ao final e disse: terminei de pagar. Só então nós pegamos a calculadora e descobrimos: a conta não fechava. No consórcio, essa conversa não deve acontecer depois. Ela precisa acontecer antes da contratação. Antes de assinar, precisamos entender como funciona essa parcela. Até quando ela é reduzida? Em quais situações ela muda? Como essa conta fecha? E aqui eu quero deixar uma mensagem importante. Existe responsabilidade de quem está apresentando o plano, seja vendedor, consultor ou outro profissional. Ele precisa explicar de maneira clara que aquela é uma condição de parcela reduzida. Precisa apresentar as regras relevantes do plano. Precisa evitar que o cliente interprete aquela parcela inicial como uma promessa de valor permanente, quando não for esse o caso. E precisa dar ao cliente condições de tomar uma decisão consciente. Mas a responsabilidade não deve ficar apenas de um lado. O cliente também precisa participar dessa decisão. Precisa ler as condições, perguntar, tirar dúvidas e, principalmente, não escolher um plano olhando apenas para o menor número da proposta. Se alguma coisa não ficou clara, pergunte antes de assinar. No final, uma boa contratação acontece quando os dois lados fazem a sua parte. De um lado, um profissional que apresenta as informações com clareza; do outro, um cliente que pergunta, entende e avalia se aquela condição realmente faz sentido para a sua realidade. Não deveria existir. Eu achei que era assim, nem eu não sabia que mudava. O objetivo é que exista informação clara antes da decisão. Então, se você guardar apenas uma coisa desta aula, guarde esta: parcela reduzida não deve ser confundida com desconto. Ela é uma condição de pagamento que pode ser muito útil dentro de uma estratégia, mas precisa ser compreendida. Lembra dos R$ 1.000? Seu amigo pagou 750 e você perguntou: ué, cadê os outros 250? Faça a mesma coisa quando receber uma proposta. Não olhe apenas para a parcela pequena. Pergunte: até quando? O que acontece depois? Quando ela muda? E principalmente, como essa conta fecha? Quando o profissional e cliente fazem essas perguntas antes da contratação, a parcela reduzida deixa de ser uma surpresa e pode se tornar uma ferramenta de planejamento. E essa é a proposta desta série: entender cada elemento, fazer as contas, comparar cenários e conhecer as diferentes estratégias para tomar decisões melhores. Tudo de forma simples, transparente e com exemplos reais, porque o objetivo aqui não é dizer que o consórcio serve para todo mundo. É ajudar você a entender quando ele pode fazer sentido para o seu objetivo. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas aulas.